Jace, o defensor do amanhã. Eu luto por um futuro iluminado. Jace é um brilhante inventor que dedicou a vida à defesa de Piltover e à sua incansável busca pelo progresso. Com seu martelo Hextech em mãos, Jace usa sua força, coragem e considerável inteligência para proteger sua cidade natal. Embora seja adorado como herói na cidade, ele não gosta muito da atenção que isso traz. Ainda assim, Jace tem o coração no lugar certo, e mesmo aqueles que invejam suas habilidades naturais são gratos por sua proteção à cidade do progresso. Filho nativo de Piltover, Jace foi criado para acreditar nos princípios que fizeram a cidade ser tão grandiosa: invenção, descoberta, não ir às aulas se possível. Com facilidade para entender máquinas, Jace teve a honra de ser o aprendiz mais jovem de todos os tempos a ganhar o mecenato do clã Giopara, um dos clãs governantes mais respeitados de Piltover. Surpreso, Jace aceitou a oferta e passou a maior parte de sua juventude construindo potenciais instrumentos Hextechs e criando ferramentas multiuso transmutáveis para a classe trabalhadora de Piltover. Uma chave inglesa que virava um pé de cabra, uma picareta que se convertia em pá, um martelo que se transformava em um raio de demolição. Quer dizer, se transformaria se tivesse bateria o suficiente. Tudo que Jace tocava humilhava seus contemporâneos. A maioria das coisas eram extremamente fáceis para o Jace, que nunca entendeu por que aqueles à sua volta tinham tanta dificuldade com o que para ele eram conceitos simples. Como resultado, quase todos que trabalhavam com Jace o achavam arrogante, desdenhoso e pouco disposto a diminuir o ritmo para ajudar seus colegas a acompanhá-lo. À medida que o tempo passava, ele foi ficando ainda mais intolerante e, ao mesmo tempo, aumentou a distância entre seu charme, seus modos e sua personalidade natural. Apenas uma pessoa já havia se mostrado à altura da inteligência de Jace, mantendo uma saudável indiferença em relação à sua arrogância. Seu nome era Victor. Os dois se conheceram em uma celebração obrigatória do Dia do Progresso e imediatamente encontraram um elo em comum. Nenhum dos dois queriam estar ali. Pouco tempo depois, começaram a trabalhar juntos. Victor expandiu os horizontes intelectuais de Jace e desafiou muitas de suas convicções. Enquanto Jace procurava melhorar a humanidade por meio de tecnologias versáteis, Victor buscava resolver problemas inerentes à humanidade, como decadência física ou preconceitos incoerentes. Eles discutiam constantemente, mas seus conflitos nunca se tornaram pessoais. Embora seus métodos fossem diferentes, ambos sabiam que seus objetivos finais eram praticamente os mesmos. Mais do que isso, sabiam como era ser excluído pelos colegas. Victor, por causa de sua mentalidade pouco convencional, Jace, por causa da sua indelicadeza. Jace e Victor inventaram um traje de construção mecanizado para os trabalhadores portuários de Piltover. Algo robusto o suficiente para aumentar a força do usuário, mas leve o suficiente para que não se afogassem imediatamente caso caíssem no mar. Contudo, os colegas chegaram a um impasse quando o projeto de Victor para a versão seguinte do traje passou a incluir um implante de tecnologia química que aumentaria a força do usuário em 10 vezes, mas ao mesmo tempo o impediriam de ficar cansado, entrar em pânico ou desobedecer às instruções de seus superiores. Embora Victor considerasse esse recurso um modo brilhante de reduzir a frequência de acidentes em construções, Jace achava imoral sua indiferença em relação ao livre-arbítrio. Os dois quase saíram no tapa por causa do projeto e no fim, depois que Jace avisou a academia sobre a invenção de Victor, este foi destruído de suas honras e expulso da comunidade científica de Piltover. Victor foi o mais próximo que Jace já tivera de um amigo, e abalado pelo desentendimento, o inventor voltou a trabalhar sozinho. Ele ficou mais isolado, sua paciência com os outros ficou ainda menor. Enquanto Jace estudava em solidão, os exploradores do clã Giopara descobriram um cristal bruto e azul nas profundezas do deserto Shirimani. Jace se ofereceu para conduzir experimentos nele, especificamente sugerindo que os outros estudiosos não seriam inteligentes o suficiente para conseguir qualquer coisa. Mas sua falta de tato fez com que o clã Giopara o desse aos seus estudiosos mais bem educados, como forma de punição. No entanto, após vários meses, eles chegaram a uma conclusão unânime.
o cristal era inútil, um pedaço de pedra sem energia alguma. Os líderes do clã, decepcionado, finalmente cederam o cristal a Jace, assumindo que nem ele, com sua notável inteligência, conseguiria descobrir algo. Mas algo dentro do cristal chamava Jace. Não, mais que isso, algo cantava para ele. Ele não sabia explicar o porquê, mas sabia que a Pedra Shurimani ainda ocultava mistérios a serem revelados. Ele passou vários meses fazendo uma variedade de testes no cristal. Ele o colocou em uma centrífuga de engrenagens, superaqueceu e ultracongelou, mexeu, observou, hipotetizou e quebrou a cabeça com seu pantógrafo de cobre. Francamente, Jace não estava acostumada a trabalhar duro. Aquele cristal era a primeira coisa que resistia à sua considerável aptidão mental. Pela primeira vez, ele percebeu como seus colegas deveriam se sentir, se empenhando tanto para resolver um problema, apenas para se deparar com as próprias limitações. Era frustrante, era injusto. E provavelmente era pior ainda se você trabalhasse junto com um inventor arrogante que desvalorizava todos os seus esforços. E se percebeu que, apesar de seu desdém pelos colegas, nenhum deles havia jamais desistido. Nenhum havia parado de buscar as coisas que definiam Piltover. Progresso, descoberta. Se eles não desistissem, Jace decidiu que também não faria o mesmo. E talvez tentasse ser mais legal. Talvez. Então Jace abordou o problema de um ângulo totalmente diferente. Em vez de fazer experiências no cristal como um todo, por que não fazer experimentos mais invasivos em um fragmento menor? Ele talhou um pedaço do cristal e o suspendeu em uma solução de metal líquido. Ao aplicar uma corrente elétrica na solução, os tímpanos de Jace quase romperam com o barítono estrondoso que explodiu com o fragmento. O cristal irradiou calor e, com um clarão, brilhou tanto que quase o cegou. Isso era inesperado e possivelmente perigoso, mas era um progresso. Jace não conseguia conter o sorriso, trabalhando madrugada dentro até o sol raiar. No dia seguinte, Jace ficou surpreso ao encontrar seu velho amigo, Victor, à sua porta, alertado pelo enorme pico de energia dos fragmentos de cristal. Victor tinha uma proposta simples. Desde a sua expulsão da comunidade científica de Piltover, Victor tinha começado a trabalhar em um projeto secreto em Zal. Ele finalmente havia aprendido como alcançar seu sonho, erradicar as doenças, a fome e o ódio. Se Jace se unisse a ele, a dupla conquistaria mais do que qualquer pessoa de Piltover ou Zal jamais sonhara. Eles salvariam a humanidade de si mesma. Jace já tinha ouvido esse monólogo de Victor antes, e nunca gostou de como terminava. Victor disse a Jace que precisava apenas de uma coisa para chegar à evolução gloriosa. Uma fonte de energia igual àquele cristal. Jace discordou e informou a Victor que o que ele realmente precisava era de um compasso moral. Victor, que há muito tempo já havia cansado da grosseria de Jace, pulou nele, pegou o cristal e bateu com a pedra na cabeça do ex-colega, deixando-o inconsciente. Quando Jace acordou horas depois, notou que, embora o cristal Shurimani não tivesse ainda mais ali, Victor não havia notado ou se importado com um fragmento menor. Ele sabia que, seja qual fosse o plano de Victor, ele só recorreria a tais medidas se tivesse prestes a concluí-lo. Embora não soubesse o que era exatamente a evolução gloriosa mencionada pelo ex-amigo, ela provavelmente não respeitava muito o livre-arbítrio alheio. Sem perder tempo, Jace pegou o fragmento suspenso e instalou em um martelo gigante adaptável. Uma invenção de demolição que ele abandonara há anos por falta de uma bateria poderosa o suficiente para carregá-la. Apesar de não ter ideia de onde Victor teria levado o cristal, ele podia sentir o martelo Hextech vibrando, puxando-o não para o norte, sul, leste ou oeste, mas para baixo em direção à subferia de Zal. O fragmento ávido para se juntar ao cristal de onde havia saído conduziu Jace a um galpão nas profundezas. Na cavernosa construção, Jace encontrou algo horrendo. Dezenas de cadáveres, crânios abertos e vazios, cérebros transplantados para um exército de soldados de metais conectados ao cristal agora pulsante. Então, esse era o primeiro passo da evolução gloriosa. O andar de Jace ficava menos confiante à medida que se aproximava de Victor. Ele e Victor nem sempre concordavam um com o outro, mas isso era algo totalmente diferente.
Pela primeira vez, ocorreu a Jace que talvez tivesse que matar seu velho amigo. Ele o chamou recuando quando o exército de robôs ficou em posição de alerta. Jace pediu para que olhasse em volta, que visse o que estava fazendo. Seja lá o que fosse aquilo, essa evolução, esse não era o progresso pelo qual haviam lutado na juventude. Para surpresa de Victor, Jace até mesmo pediu desculpas por agir como um babaca. Victor suspirou. Ele só tinha 2 palavras como resposta: matem-no. Os robôs marcharam em direção a Jace, soltando-se dos cabos que os conectavam ao cristal e apresentando a Jace outra emoção nova, o pânico. Ele segurou firme o martelo, percebendo que nunca o havia utilizado. Quando o primeiro golem se aproximou, ele o golpeou com toda a força que tinha, sentindo a energia do fragmento percorrer seus músculos, acelerando o movimento do martelo e tentando não deixá-lo voar de suas mãos. A ferramenta acertou em cheio o robô, explodindo em uma chuva de metal. Apesar da obliteração de seu camarada, as outras máquinas nem sequer hesitaram antes de correrem até Jace, tentando atacá-lo até deixá-lo inconsciente. Jace analisou a formação da onda mecânica que vinha em sua direção e tentou calcular rapidamente como derrubar o maior número possível de robôs com o menor número de golpes possíveis. Foi inútil. Eles alcançaram ele antes que ele pudesse balançar o martelo uma única vez. Ao cair no chão sob uma tempestade de golpes, Jace encontrou os olhos de Victor, que tinham não um ar triunfante, mas de tristeza. Ele havia superado a inteligência de Jace e tinha garantido o futuro da humanidade. Mas sabia que isso tinha um custo. Não podia deixar seu velho amigo viver. Jace desapareceu sob um mar de pernas e braços de metais. Foi então que Jace, pela primeira vez na vida, decidiu parar de pensar e começou simplesmente a quebrar as coisas. Sem pensar mais em sua segurança, ele usou toda a força que ainda tinha para se livrar dos robôs de Victor. Depois, correu até o cristal brilhante e o golpeou com toda a potência Hextech que seu martelo podia oferecer, destruindo o objeto místico. Victor gritou horrorizado enquanto o cristal se estilhaçava em fragmentos. Uma onda de choque os impeliu para trás e o exército de robôs desabou sem vida no chão. Os alicerces do galpão tremeram e Jace quase não conseguiu escapar antes da construção desmoronar. O corpo de Victor nunca foi encontrado. Após retornar a Piltover, Jace informou aos mestres do clã sobre os planos nefastos de Victor, e logo se viu no centro das atenções tanto em Piltover quanto em Zal. Aclamado por seu pensamento rápido em tempos de crise, Victor se tornou uma figura amada, ao menos entre aqueles que nunca tinham o conhecido, ganhando um apelido: o Defensor do Amanhã. Jace não dava muita bola para a adoração de seus conterrâneos, mas buscou fazer jus ao apelido. Ele sabia que Victor ainda estava em algum lugar, arquitetando sua vingança. No futuro, talvez no futuro próximo, Piltover ainda teria muitos problemas, e Jace estaria esperando.